para todos vocês. Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. O título aqui tá com a minúsculo aqui, tá, gente? Depois, quando eu terminar a live, eu conserto. Eu nem vi que o A tava assim, tá? Depois nós consertamos aí. Queridos, parece que eu estou ficando cada dia mais ousado, né? Às vezes a gente está tocando aqui no vespeiro, porque a gente começa a analisar alguns pontos, a gente convive, né? Convive aí dentro do contexto judaico, com os judeus messiânicos, né? Prosélitos e assim por diante. Tem muitos anos, né? Que estou nessa área. Então a gente passa a ter algumas perspectivas, você aprende, né, algumas coisas, e eu preciso tocar num assunto aqui que, me desculpe se eu vou desagradar algumas pessoas, tá? Me desculpe se eu vou desagradar algumas pessoas, porque eu percebi que hoje, meu irmão, é muito difícil hoje você falar algumas verdades. Eu não estou falando daquela velha idiotice, né? Que as pessoas, sem base nenhuma, a ignorância, dizem que estão falando a verdade, estão atacando, né? Atacando as pessoas, mas não, eu estou falando, mas dizem, estamos falando da verdade e tal. Não é nessa perspectiva, eu estou muito lúcido do que eu vou tocar. Se tiver algum equívoco dentro da Bíblia, eu não tenho problema nenhum em reconhecer, porque em toda a minha caminhada, desde que eu passei a caminhar com Yeshua, desde que eu comecei, muitas coisas, pra você ter ideia, muitas coisas que eu achava que eu não abria mão, porque eu estava convicto que era aquilo e que Jesus me chamou foi assim, muitas coisas, muitas opiniões mil mudaram. Então por que a minha opinião daqui para frente não pode mudar? A minha opinião pode mudar, porém, é claro que a nossa fé não está fundamentado na areia. Eu falo opiniões que têm lógica, têm base bíblica. Então nós devemos sempre pensar, repensar, ver conceitos. Esse negócio da pessoa ser rígido demais quebra facinho, né? Quando eu lembro, quando eu estava no seminário, o nosso professor dizia que a pessoa que é rígido, ele compara como espelho, né? É facinho de quebrar. E também não pode ser também flexível demais, né? Se você for flexível demais, vai esticando e rebenta. Então a gente temos que buscar um ponto de equilíbrio. Agora, o problema dos grupinhos é que você tem que falar conforme aquele grupinho, né, que você estiver, senão você desagrada eles. E hoje está difícil, né? Assim, a pessoa tem que decidir, ou você agrada a Deus, ou você expõe aquilo que você entende que está nas escrituras, ou você agrada a homens. Entendeu? Hoje está difícil, né? Tem que vestir a camisa. Então mesmo que tem que vestir a camisa, você tem que se fazer de cego, você não pode questionar, você não pode nada, você tem que aceitar tudo. Né? Isso está totalmente errado. O próprio exemplo de Yeshua não foi assim. Agora, amados, qual é a condição espiritual do judaísmo? Vamos falar um pouquinho sobre o judaísmo. Eu vou ser muito simples na minha palavra, não vou ficar usando aqui palavras mirabolantes. Vou ser muito simples, vou tentar ser direto ao ponto e fazer você entender de uma forma simples, e objetiva, tá? O ponto que eu quero tocar. Veja só. E quero dizer para vocês o que mais desencadeou essas linhas de pensamento meu foi um vídeo, foi desde que eu joguei aquele vídeo lá, aquele vídeo daquelas moças lá evangelizando lá em Jerusalém.
Eu fiz até um comentário, né, sobre aqueles vídeos que estavam evangelizando lá. Eu fiz até uma live baseado nisso, né, nesse tema. Não sei se você assistiu. Mas uma coisa é fato, preste muito atenção no que eu vou dizer. Uma coisa é fato. A condição espiritual de Israel. Primeiro vamos fazer uma análise assim simplório. Ou seja, a gente também temos percepções, a convivência, a experiência te dá percepções, lhe concede percepções das coisas. Primeiro, hoje tem alguns grupos messiânicos, seja lá o que for, né? Seja aqueles que tem aqueles grupos messiânicos ou nazarenos que tem aquele estilo judaico e tal, que eu nem sei como eu arranjo palavras, né? Palavras bonitas para tentar pegar mais leve, mas eu vou usar palavras, são tipo assim, assumir um papel de bajuladores de judeus. E eu sei o perigo que eu estou falando isso aqui, porque hoje mesmo eu fui até acusado, né, de ser um antissemita. Eu fui acusado de ser um antissemita, né? A pessoa usou até umas palavras dizendo, oh, você está contaminado pelo sermão, ou pela visão do antissemitismo, e assim por diante, por causa dessas palavras aqui que eu vou dizer para vocês. Às vezes eu olho para as escrituras e parece que a realidade é muito dura para as pessoas. As pessoas inventam tanta paixãozinha religiosa que as escrituras se tornam uma realidade muito dura. E eu percebo que algumas linhas judaicas messiânicas, quando eu falo judaica messiânica, eu falo nazareno e assim por diante, que são que assumiram uma postura de bajuladores de judeus, de terra de Israel, de Jerusalém, de judeus tal. E essa posição, preste atenção, gente, isso aqui não é um ataque. Para você entender o que eu quero falar, você tem que ouvir antes de tirar suas conclusões. Se você já tirou as suas conclusões antes de eu colocar a minha perspectiva aqui, não, você está errado. Você tem que ouvir o que eu tenho a dizer para você tirar as suas conclusões. Mas essa é a verdade. Viraram verdadeiros bajuladores de judeus. Agora, qual é o problema? Eu conheço todo um contexto. Quem já ouviu os meus vídeos sabe que eu já trabalhei com a questão de contexto judaico. No último vídeo, a live que eu fiz, eu expliquei a respeito que Israel, o povo judeu, estão debaixo de profecia, ou seja, debaixo de um tempo determinado por Deus. É óbvio que esse tempo, a não ser que você seja um judeu calvinista, né, porque diz, não, eles estão debaixo da vontade de Deus. Sim, né, estão debaixo da vontade de Deus, só que essa vontade escatológica de Deus é juízo contra as práticas incrédulas. Não é uma vontade passiva, não, simplesmente não. Estão sofrendo, se estão com rebeldia se foram ou se estão com rebeldia contra o Mashiach, estão sofrendo o seu tempo, né, por causa da sua rebeldia. Essa é a perspectiva. Não é algo passivo, pacífico, simplesmente não, entende? E não é uma questão do calvinismo, não, é Deus que manda, que Deus que determinou isso é calvinismo, né? Calvinismo é Deus predestinou para o céu, ou Deus predestinou para o inferno, ou seja, o homem não tem responsabilidade nenhuma, não corresponde ou não responde à sua liberdade de escolha. Simplesmente é o Eterno que manda ali e assim por diante, a não ser que você pense assim. Mas os judeus estão debaixo, sim, se eles estão debaixo de profecias escatológicas, e isso é uma reação da rebeldia do povo judeu. Eles estão colhendo, ou seja, é a mesma expressão que Paulo disse em Romanos capítulo 1. É claro que isso tem também uma tipo assim, uma afinetada para o povo judeu, mas é claro que ele está englobando quando ele diz lá
que Deus os entregou às paixões, não sei o que não sei o que, ou seja, essa forma de Deus entregou ali, os entregou, não é só um sentido assim, Deus abandonou eles, né, as suas paixões, ou seja, Deus não está nem aí. Não, tipo, não, é o seguinte, se vocês querem ir, que façam. Não é isso que Paulo está querendo dizer em suas palavras. Mas ele está querendo dizer que estão debaixo ali de um julgamento da ira divina. Claro que ele está englobando os góis por deturpar a ordem natural de questões de relacionamento, ou seja, estão colhendo. Então, essa é a ideia também que se aplica ao tempo dos judeus. Agora, qual é o problema? O que eu vejo são alguns grupos que estão, tipo, idolatrando Israel. Idolatrando Israel. São idólatras de Israel. Ou seja, eles juram que o povo de Israel são praticantes de Torá. Aí fica difícil conversar com esse tipo de argumentação, porque eles não lê os evangelhos. Pasme, então eu vou conversar com vocês. Outro ponto, aqui você vai ter que ter paciência para você entender o que eu quero dizer. Outro ponto, existem alguns grupinhos aí, grupos de judeus, de messiânicos e grupos de nazarenos, ou seja, esses grupos de contexto judaico, né, porque agora não são cristãos, que dizem que não são cristãos, que ele não leva a sério a Brit Hadashah. Vai por mim. Eu conversando com pessoas, discutindo, quando você toca em pontos importantes da Brit Hadashah, dizem que tal texto foi adulterado, ou seja, parte do judaísmo não crê no testemunho inspirado dos apóstolos, que é uma confusão. Como assim, Ney? Ou seja, eles não creem que a Brit Hadashah é uma inspiração, é um testemunho inspirado dos apóstolos daqueles ali que foram escolhidos como discípulos. Esse tipo de visão é muito fácil, é uma maneira das pessoas não tratar com as dificuldades de alguns textos da Bíblia. Por que fazem isso? Porque existem textos das Escrituras que contradiz toda a sua perspectiva de emuná, de fé. Entende? Então, aquilo que parece que dá base para os cristãos, não, isso é adulterado, isso não é nem inspirado, e não sei o quê. Mas aquilo que dá base para eles, não, isso aqui é a palavra de Yeshua HaMashiach. Então, eu quero chamar a atenção de vocês que dentro do judaísmo messiânico, não estou generalizando, tá? Eu não estou generalizando de alguns mestres, não estou generalizando, mas na perspectiva geral, é assim que tratam a Brit Hadashah. Não levam a sério as palavras da Brit Hadashah, não levam mesmo. Estudam Torá, as Parashiot, mas quando chegam na Brit Hadashah, eles não levam a sério. Por quê? Porque algumas palavras da Brit Hadashah contradiz a sua fé, a sua perspectiva. Então, não, aquilo que agrada a mim, que me agrada, que me convém, essa aqui é as palavras do Rav Shaul. Não, essas palavras aqui já foi adulterado, né? Não, eu creio que há um testemunho aí na Brit Hadashah. Brit Hadashah é Novo Testamento, tá, gente? Mas, entendeu? Então, assim, o conceito que tem da Brit Hadashah, ou seja, a sua firmeza que tem na Brit Hadashah, é como um prego enfincado na areia. Então, é muito vago. Então, é até difícil você ser sistemático com textos bíblicos e apresentar, porque não estão nem aí. Ou seja, já tem a sua perspectiva e assim por diante. Então, eu quero chamar a atenção. Eu falo isso como estudante. Não estou aqui falando de uma pessoa, tá, gente? Então, não adianta deduzir. Será que ele está falando
do rabino fulano de tal, não adianta deduzir, eu estou falando de uma experiência, de um contexto geral que a gente teve, tá? Que a gente teve. Então, existe muita bajulação no meio judaico, muita bajulação no meio judaico, entende? Ou seja, tem uma rança pelo cristianismo, né? Ou seja, até mesmo por uma pessoa que acredita em Jesus, mas judeus que às vezes são incrédulos, irmão, que se você falar de Yeshua, ele gospe na sua cara, eles bajulam esse tipo de judeu. Eles bajulam esse tipo de coisa, para eles são o povo de Deus, o povo que guarda a Torá, o povo do eterno, o povo da aliança e tal. E não são. E quando você vai buscar base dentro da doutrina da Brit Hadashah, eles vão tomar um choque. Aí vamos tomar um choque. Vamos lá. Me parece que é a ideia que se passa, tá? É a ideia que se passa, é que parece que judeu não precisa de Yeshua, assim como os Goim precisa para salvação, para a salvação, para a eternidade. Para receber a eternidade em Yeshua HaMashiach. Gente, essa doutrina que ninguém vem ao Pai a não ser por mim, ou seja, esse ensino da Brit Hadashah, já anunciado pelos profetas, Isaías 53, que Israel seria salvo pelos méritos do Mashiach. Essa doutrina é bem específica nas palavras dos emissários, dos apóstolos e nas palavras de Yeshua. Ou seja, amados, me parece aí que essa bajulação toda que nós vemos aí, parece que judeu, para ter uma conexão com o eterno verdadeiro, ele não precisa de Yeshua. E às vezes esse judeu, observe, já temos, por exemplo, grupos de Benei Noach. Irmãos, eu não sei se você já participou de algum grupo de Benei Noach. Fala de Yeshua para ele. Tenta explicar que Yeshua não tem nada a ver com a Inquisição Católica, embora usar o nome dele, não tem nada a ver. Você pode explicar como for, porque existe o contexto histórico que os judeus, eles têm aversão pelo Novo Testamento, por Yeshua. Alguns dizem que nem, até não, porque eles dizem que até aceita Yeshua como judeu. Não, pelo menos isso. Não, esse Yeshua aí foi um judeu. Tá, até isso nós podemos. Esse Jesus aí é um conceito histórico, foi um judeu. Mas tem aquela coisa que em nome de Yeshua, por exemplo, em nome de Jesus, muitos católicos mataram, não só católico, mas o protestantismo também mataram judeu, viu, irmão? Não só católico. A gente às vezes fala que foi só os católicos que mataram judeus. É por isso que eu falo hoje, está difícil a gente ser verdadeiro. Por quê? Porque olha o peso das minhas palavras, né? Aí eu falo que os protestantes também mataram, não só judeu, acusaram mulheres de bruxaria, queimaram, mandaram matar. Houve aquisição dentro do protestantismo na era medieval, em nome de Jesus. Olha como é difícil hoje você ser realista, né? Eu lembro que eu fiz um comentário em uma grande escola, uma grande faculdade, né? Uma faculdade muito conhecida, não vou falar o nome. Aí eu chamei a atenção pro caso do antissemitismo de Martinho Lutero. Deixei lá os meus comentários. Eles nem trouxeram uma resposta, nem disse que estou errado, nem mostrou outra perspectiva de outro contexto. Simplesmente eles foram lá e baniram o meu comentário. Ou seja, as pessoas não querem lidar com a realidade. Não querem lidar com a realidade. Entende? Por quê? Por causa do quê? Por causa da paixão religiosa. Então hoje você não pode ser realista, com equilíbrio. Eu estou falando de equilíbrio. Você não pode. Porque senão, meu irmão, você vai ser, entendeu? Excomungado.
Esse é o problema. Então vamos lá. Então, muitas pessoas ficam aí bajulando. Agora eu quero que vocês me entendam. Agora eu quero que vocês me entendam. Veja, Paulo disse que os profetas, os oráculos, né, os cultos foi dado ao povo judeu, né? Ou seja, toda essa herança espiritual de culto, tantos profetas, foi dado a quem? Ao povo judeu. Então, o judeu, por mais que eles estão incrédulos hoje, maioria, não todos, né? Porque muitos judeus estão crendo em Yeshua. Por exemplo, tem judeus que estão dentro, né, dentro daquela categoria que Yeshua disse. Lembra que Yeshua olhou para um escriba e disse assim: não estás longe do reino dos céus? Sim, tem judeus, judeu que é sincero, que tem uma visão da Torá, uma perspectiva diferente. Yeshua vai dizer: não estás longe do reino dos céus. Né? Tem judeu que não está longe do reino dos céus. Pode ser que ele está em processo, o Eterno está ali, né, trabalhando em um processo ainda enquanto ele está em vida, para que ele tenha uma revelação do Mashiach, para que ele reconheça o Mashiach como o seu Senhor e Salvador. Entendeu? Ele não está longe. Mas a maioria de judeus são inimigos de Yeshua. Pensam que simplesmente são inimigos do cristianismo, porque houve lá o antissemitismo. Não, são inimigos de Yeshua mesmo. É um ódio. Por quê? Porque isso também, irmão, tem princípios espirituais. Os judeus, eles estão debaixo de profecia. Eles foram rebeldes lá no tempo do profeta Isaías, no tempo do Ezequiel. E o profeta Isaías diz no capítulo 6 que haveria um espírito de profundo sono em Israel, como consequência da dureza do seu coração. Aí, no capítulo 25, olha lá, Yeshua falando da parábola das 10 virgens, olha lá, lâmpada, Torá, ou seja, guarda uma Torá, azeite, fala da esperança messiânica, azeite, né, a Mashiach, né, óleo, o óleo de azeite, ou seja, sua esperança no Mashiach, mas muitos deles, né, foram loucos, né, acabou a esperança verdadeira ali e mergulharam no profundo sono. Eles não estavam dormindo. Então, essa é a cegueira espiritual que está profetizado. E Yeshua deixou claro, é a própria profecia do profeta Isaías. Então, por causa dessa incredulidade, veio para os seus e os seus não receberam. Quem era o seu? Claro que ele está falando de Israel, gente. Não adianta ficar inventando que é a natureza, que eu já vi estava vendo um rabino aí inventando que natureza, ali está falando das pessoas, parte de Israel que rejeitou Yeshua. Para de ficar distorcendo as escrituras. Né? Então, observe, parte de Israel, né? Paulo diz que parte de Israel foi cortado da oliveira. A oliveira representa a nação, só que a nação espiritual. Por isso que quando Paulo fala da oliveira, ele fala da boa oliveira. Boa oliveira. E aqueles galhos ali, que são israelitas, né, parte da nação, foram cortados da boa oliveira. Assim como reis maus, não tem reis que foram maus? Leia a história. Houve reis da tribo de Judá, da tribo de Israel, da tribo de Judá. Houve reis ruins, houve reis bons, né? Observe que você já viu que havia um grupo de reis que aqueles eram cortados da oliveira. Eles não tinham pacto nenhum, eram judeus, estavam dentro de um conceito judaico, estava dentro lá dos cultos, né, do serviço sacerdotal, eram reis, tinha lá a Torá, mas estavam cortados porque eram rebeldes, eram incrédulos. Então, mas eram chamados de nação. Assim como os rebeldes eram chamados de nação de Israel, os que eram obedientes ao Eterno, quem que eram os obedientes? Os reis bons, os profetas. Não temos profetas, não temos milhares de judeus que
morreram com a sua fé, com a sua emuná viva no Mashiach, e viram antecipadamente o Messias. Isso está lá no Novo Testamento. Eles viram, né, antecipadamente. Até Abraão viu o dia do Mashiach e se alegrou. Entende? E se alegrou. Então observe, houve, ou seja, a nação boa, a nação que foi chamada de boa oliveira. Essa é a perspectiva escatológica, né, histórica que Paulo narra. Então vejam, agora preste atenção. Yeshua veio, né, recebeu retaliação para a glória, para a riqueza dos gentios, essa riqueza por causa dessa rejeição. Aí você lê o que Paulo disse, né? Rejeição ao mundo, Deus estendeu as escrituras, né, a oportunidade para o mundo todo. E o que acontece? Paulo diz que Deus encerrou debaixo do pecado tanto os judeus como os goim. Encerrou para que a glória só pertence a ele, para que ninguém tenha que se gloriar. Essa é a perspectiva simples do texto. Uma pessoa que nega isso, é só que esse tipo de pessoa que diz, irmão, isso aí está adulterado. Né? Mas se for entrar dentro da crítica textual, ele não vai conseguir provar que foi adulterado. Né? Aí começa com o negócio de Roma. Mas eu não entendo, é muito complexo, eu não entendo essa conversa. Até porque comete erros de anacronismo. O que é erro de anacronismo? Eles pegam uma história que está fora do seu tempo. Por exemplo, eu sinceramente eu não sei primeiramente como essas pessoas crer no Messias. Esses que dizem que o Novo Testamento foi adulterado. Primeiramente eu não consigo entender. Porque se eu parto do princípio que o Novo Testamento é adulterado, como que eu sei então que o Mashiach veio? Porque parte deles diz que crê em Yeshua, o Filho de Deus. Eles creem. Mas só que o Novo Testamento é todo adulterado. O Novo Testamento é romano. E a única fonte que temos clara que Yeshua veio, derramou seu sangue e ressuscitou ao terceiro dia é o Novo Testamento. Então, se eu parto do princípio que o Novo Testamento foi adulterado, então, da onde que essas pessoas tirou esse conceito que o Mashiach veio? Qual foi a outra fonte? Não, a única fonte que dá base para a fé deles é a Brit Hadashah. Mas a Brit Hadashah foi adulterada. Mas eu te explico qual é a ideia, né, que eles não querem esclarecer para você. A ideia é que eles creem naquilo que eles querem acreditar. Aquela passagem ali, não, eu acredito nisso aqui. Foi Yeshua que disse, Sermão do Monte. Olha, Sermão do Monte, Yeshua estava interpretando a Torá. Mateus capítulo 28, ide por todo mundo pregou o evangelho. Isso foi adulterado. Entendeu? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não, isso aí também foi adulterado. Isso foi adulterado. A salvação veio do judeu. Opa, isso aqui é a palavra de Deus. Entende? Então, fica difícil. Por quê? Porque não tem um fundamento, não são sinceros. Eles não conseguem lidar com o texto sinceramente. Por isso que você vê que nem quase estudam o Novo Testamento. Né? É Torá, 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 mas a revelação, ou seja, a maior revelação, o nível sode da Torá, o cumprimento da Torá, tudo aquilo que a Torá apontou como cumprimento, eles não dão mínima importância para as minúcias. Não leva a sério aquilo que a Torá sempre apontou como cumprimento profético. Então, é complexo isso. Entende? E fica complicado. Então, o texto que eu quero, essa aqui é a palavra de Deus, o texto que eu acho que não bate bem com aquilo que eu acredito, então isso foi adulterado. Não tem um exame científico de crítica textual séria, simplesmente eles vai e falam o que quiser do texto. Aí qualquer duvidinha que surge aí, sabe essas dúvidas de criança sem fundamento? Ah não, porque se fosse isso, por que não está isso aqui, não sei o quê? Então,
é muito complexo. Eu estou chamando a atenção para alguns irmãos tomar cuidado, porque senão você que fica apaixonado, né? Eu não estou dizendo que você não pode estudar o judaísmo, não estou aqui querendo, tipo assim, montar a caveira do judaísmo messiânico. Não é isso, pelo amor de Deus, mas eu preciso te alertar para algumas verdades que você tem que observar, que você tem que tomar cuidado, senão você vai virar mais um goi, confuso, que vai sair do cristianismo e vai ficar lá bajulando judeu que nem crê em Yeshua. Então, assim, entende? Que são inimigos do evangelho. Você vai virar mais um fanático. Entende? Você vai entrar lá na apostasia que os hebreus dizem. Então eu preciso te alertar para essas coisas. Então, assim, veja, qual é o estado espiritual, segundo o que eu coloquei aqui, de Israel. Então vamos ver o que Yeshua, o próprio Yeshua, ele disse em suas palavras. Eu não sei como que as pessoas conseguem interpretar isso aqui, das palavras de Yeshua, quando Yeshua diz assim, em João capítulo 8, versículo 24, tá lá. Por isso eu vos disse que morrerei em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrerei em vossos pecados. Aqui é óbvio que ele estava falando um embate ali com o fariseu, judeus. Ou seja, se vós não credes que eu sou, né? Que eu sou o que? O enviado do Pai, né? A palavra do Eterno. Isso é só você ver os contextos de todo o que Yeshua é, testemunhado pela Torá e pelo Taná e pela Brit Hadashah. Se não credes que eu sou, morrereis em vossas transgressões. Então, meu irmão, não existe caminho diferente para judeu, caminho diferente para os góis, se não crer que Yeshua quando morrer, morrerás nos seus pecados. Não terá vida eterna. Você pode ser judeu, esse é o estado. O estado, você pode ser judeu, você pode... Gente, não, irmão, eu sou judeu, filho de Abraão. Jesus disse, olha que as palavras que Jesus, João disse, vós tende por pai o diabo. É óbvio, irmão, o contexto ali, havia o judeu que queria matar Jesus, assassino, né? Assassino que queria matar, né? Entende? Mas queria matar Jesus. Então, aí Jesus diz, mas tem vocês acham que vocês são filhos de Abraão? Até o João Yohanan disse, até dessas pedras, Deus pode suscitar filhos de Abraão. É claro que as pedras representam os góis. Deus pode levantar outros filhos de Abraão. E, irmão, isso tem toda uma teologia de Paulo, que os filhos de Abraão são aqueles que aceitam Yeshua, a semente de Abraão, Yeshua pela fé. Então, observe que quando eu comecei a falar aqui, eu falei que pessoa preste atenção, porque vão pensar que eu estou aqui atacando o judeu. Não, eu estou sendo realista com alguns pontos. Nós amamos judeu. Os cultos, lembra, os cultos, os profetas, a salvação vem dos judeus, Jesus era judeu, os apóstolos eram judeus, entende? Não é essa negação da Torá, igual eu estou colocando aí, porém nós precisamos entender qual é a boa oliveira, Israel. Quando falamos de nação, quando você entende sobre nação de Israel, a nação é a boa oliveira. O resto, que não crê em Yeshua HaMashiach, são galhos cortados da nação, da boa oliveira, que é chamado de nação. Então, por exemplo, a raiz que Paulo diz lá, da boa oliveira, né, temos lá a raiz. A raiz ali são os patriarcas, porque foi dali, né, que começou Deus a levantar a Israel para ser portadores da revelação e guardiões da Torá. Foi ali.
o tronco representa, quem representa o tronco? A nação de Israel, que já estava formando. Então, raiz ali é os patriarcas, o tronco ali é a nação em desenvolvimento. Quando pensamos em nação em desenvolvimento, então você vai já pensar aí na época dos juízes, quando Deus tirou Israel do Egito, levou para o Canaã, começou a formar o seu povo, organizar, depois veio o tempo da monarquia e assim por diante. Então houve reis ruins, povo israelita mal e bom e tal. É só você ler a história. Então você vai perceber que houve um povo, uma geração de judeus que guardaram realmente a sua emuná, morreram na sua perspectiva, na sua fé no eterno. E até viram de antemão o Mashiach. Até viram de antemão o Mashiach. Abraão viu meu dia e se alegrou. Yeshua disse. Né? E temos outro texto, por exemplo, como os profetas viram o servo sofredor. Né? Como o Isaías mesmo já viu o Mashiach sendo. Então nós temos, por exemplo, a visão dos profetas quando fala da perspectiva do Mashiach, do rei que vinha da linhagem de Davi, o ancião de dias, e estava ali e tal, tudo naquela perspectiva do Mashiach. Eles já viam o Mashiach de antemão. Viram o sofrimento do Mashiach, né? Do Mashiach, gente, é o Messias. Viram o sofrimento do Messias. Eles viram, então eles morreram nessa perspectiva, nessa fé no eterno. Então essa é a boa oliveira, a nação que é a boa oliveira. Agora, qual é o problema de muitos judeus messiânicos, de muitos aí prosélitos, que virou um fanatismo com o negócio de judeu? Porque acha que o cara é judeu, o camarada, irmão. Não sei se vocês conhecem o grupo de Benei Noah. Não sei se vocês conhecem. Nem se atrevam a fazer parte do grupo e ele saber que você é cristão. Ele lá queima a Bíblia, xinga Yeshua, o pendurado, chama de o pendurado, né? Amaldiçoa Yeshua, né? Você é um idólatra e você não é nada. Te perseguem, entende? Mas eles têm que ser bajulados, segundo alguns que eu vejo em alguns judeus dizendo, tem que ser bajulados porque somos o povo de Deus. É o povo de Deus que manda queimar a Bíblia. O povo de Deus, entendeu? Entendeu? Então, assim, isso não entra na minha mente. Não adianta vir com essa bajulação. Mas há o povo judeu que guardaram aliança, como os profetas eram judeus, Yeshua era judeu, os apóstolos eram judeus, né? O contexto que nós temos da Brit Hadashah, da nova aliança, é todo judaico, mas de quem que nós estamos falando? Agora, salvação é por intermédio do sangue de Yeshua, porque Yeshua disse, se não credes que eu sou, morrerei em vossos pecados. Vou repetir. João capítulo 8, versículo 24. Por isso eu vos digo que se morrerem em vossos pecados, porque não credes que eu sou, morrerei em vossos pecados. Entende? Nós temos, olha para você ver, nós temos também parte, claro, do capítulo Mateus, a capítulo 23, versículo 13, em que Jesus disse, ai de vós, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês fecham o reino do céu diante dos homens, e vocês mesmos não entram, e nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Presta atenção, irmão, no que Yeshua está dizendo. É óbvio que nós não podemos cair naquela, que Yeshua estava condenando todos os fariseus, aí blá blá blá. Não, Jesus não estava condenando todos os fariseus, né? Mas aqui, o fariseu sempre é o representante do povo. E sempre foi a maioria. Não era metadinha. Quando Paulo disse que parte de Israel caiu, não é que foi metadinha. 10, 5 para lá e 5 para cá. Não. Sempre foi a maioria que rejeitaram o Mashiach. Então aqui estavam os representantes. Yeshua deixou claro que eles não conseguiam e que eles não estavam inseridos dentro do reino dos céus. E essa mensagem aqui é claro até mesmo para alguns judeus messiânicos que dizem que o reino dos céus é a Torá,
Então se praticam Torá, as leis do reino do céu é a Torá. Mas aqui está dizendo, Yeshua está dizendo, que esses judeus aqui, eles não estão... E eram guardadores de Torá. Eram guardadores de Torá. Principalmente os fariseus. Eram guardadores da Torá. Recitavam o Shema, estavam na sinagoga, e assim por diante, né? Tinha alguns tinham até alguns bons exemplos, outros não. Mas Yeshua disse que eles não entravam dentro do reino, não estavam dentro do reino e nem deixavam os outros entrar. Então, observe. Agora, eu não sei o porquê, o que muitos judeus nazarenos messiânicos, eles têm uma bajulação fora do comum. Porque eu disse que, hoje mesmo eu disse que tem judeus que são hipócritas, eu fui chamado de antissemita. Ou antissemita. Então hoje você tem que bajular judeu, você tem que ir lá lamber a bota. O cara tá falando um monte de besteira, é inimigo da Torá, distorce a Torá, até adulteram a Taná, né? Porque os cristãos aí adulteram parte da Taná, dizendo que não é, que aquilo ali tá falando aquilo outro. Para ir contra o Mashiach, mas você tem que bajular. Tá errado, gente. Me desculpe, mas aqui não. Aqui não. Vamos lá. Vamos ver as palavras de Yeshua. As palavras de Yeshua é forte. É forte. Aí diz assim, ó. Olha, Mateus capítulo 15, versículo 7, versículo 9. Hipócritas! Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo... Este povo, ele não estava falando que era só um pouquinho de fariseu, não. Né? Os fariseus só representavam o povo, mas era o povo mesmo. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Então, observe. Palavras de Yeshua. Então, com esses versículos, dá para você tirar algum raio-x da condição espiritual dos judeus? Dá para você? Repito, irmão. Tem alguns judeus que estão no processo, são sinceros, né? Nós temos José de Arimateia, para você ver, né? Ele não queria se apresentar que cria no Mashiach, mas ele estava em processo, até que ele teve coragem, logo de uma vez, de assumir a sua identidade messiânica. Né? Ele foi lá e pediu o corpo do Mashiach. Ora, claro, isso deixaria estampado que ele cria assim, na mensagem do Messias. Né? Mas houve tempo que não. Aí nós temos Nicodemos também. Yeshua disse, olha, agora, irmão, dá para você pensar quem era Nicodemos? Era o príncipe de Israel. Era um grande mestre, vamos pegar assim, toraísta, né? Era um homem extremamente zeloso pela lei, pela Torá, mas Yeshua disse para ele, é necessário vos nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino dos céus. Yeshua está falando com quem, gente? Você tem certeza que Yeshua estava falando com algum adulto? Com algum goim? Yeshua estava falando com alguma pessoa que não tinha entendimento da Torá? Não, Yeshua estava falando com um homem que era príncipe em Israel. Era príncipe em Israel. E Yeshua disse para ele que se ele quer entrar no reino dos céus, mas como assim ele não está no reino do céu? Ele não é judeu? Porque tem cristão que acha que ele é judeu e está no reino do céu. Não, Jesus diz, você tem que nascer de novo. Você tem que nascer de novo. Vamos tirar mais um raio-x aqui. Olha como é simples. Né? João capítulo 10, versículo 25 ao 26. Versículo 25 e 26. Jesus respondeu, já lhes falei, mas vocês não creem. As obras que eu faço em nome do meu Pai testemunham ao meu favor. Mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. Não são minhas ovelhas. Peraí, vamos aqui falar com os bajuladores, né? Os que têm a síndrome judaica. Mas é judeu.
Imagina essas pessoas olhando para ele, mas é judeu? E o que tem que ele é judeu? Ah, mas ele não guarda a Torá? Ah, o que tem que ele guarda a Torá? Porque fala de Hashem? Aí tem o quê? Jesus está dizendo, se não crê em Yeshua, porque a base aqui, ó, não crê em Yeshua, não são as minhas ovelhas. Eu não, eu digo para vocês, meus queridos, né? Eu sou sincero em afirmar que eu não ficaria admirado se um judeu ouvisse eu falar isso aqui e me xingasse aí, ficasse bravo comigo, me chamasse de mentiroso. Afinal, ele é um judeu, ele pode até se sentir ofendido, né? Quer dizer que nós não somos ovelhas de Jesus, né? Porque eles nem consideram Jesus, né? Nem consideram Yeshua. Então, observe. Mas o que me chama a atenção é um judeu messiânico nazareno não conseguir entender isso aqui. Ele não consegue entender isso aqui. Fica uma bajulação de judeu. Uma bajulação sem igual. Agora, preste muita atenção no que eu vou falar. Eu amo hino judaico. Eu amo estudar com judaico. Eu amo literatura judaica, cara. Então, assim... Então, como assim? Você não está acabando de falar a situação... Irmão, veja. Eu entendo que, por exemplo, quando Paulo... Preste atenção que eu vou falar, que isso aqui é muito importante. Eu entendo quando Paulo diz que aos judeus foi dado os profetas. Bom, não tem como negar toda a revelação que nós temos é por causa dos judeus, gente. Pelo amor de Deus. Entende? Não tem como. A Bíblia que nós temos na mão é por causa de judeus. Se nós estudamos, se nós lemos o livro de Bereshit, é por causa dos judeus. Eles não só foram usados para trazer a revelação, mas como foi eles que preservaram o texto. Então, quando Paulo diz em Romanos que a Torá, os profetas, os oráculos, os cultos foi dado ao povo judeu, entende? Eu entendo isso como luz de canonicidade, como guardião. Então, mesmo, ou seja, lembra que no meio deles não teve sempre judeus que mantiveram a sua fé viva? Então nós temos o quê? Nós temos literatura, querendo ou não, tem um tesouro ali. Tem um tesouro ali, tem um peso de tradição, por causa da revelação que Deus deu. Entende? Por causa da revelação que Deus deu. Então, nós temos ali peso de revelação. Talmud não é dogmatismo, tá, gente? Talmud não é um livro de dogmas, amados. Dogmatismo. Entende? Talmud é uma literatura, um livro de discussão, interpretação rabínica. Então eles estão interpretando a Torá escrita ali. Se você prestar atenção no Talmud, se você ler o Talmud, bom, meu Deus do céu, você tem hora que você dá até ânsia, né? Não assim, não estou falando ânsia de vomitar, mas eu estou falando assim, aquela ânsia no sentido de que você pega um ponto, por exemplo, tem um ponto lá sobre, eles estão lá discutindo o Shema Israel, a interpretação do Shema Israel. Porque o rabino, não sei do que, comenta uma coisa, mas o rabino do outro discorda do que o outro rabino diz. Aí vem a casa de Hillel, o Beit Hillel. Diz uma coisa, que a posição ali, na hora de levantar, se deitar, existe uma posição certa de recitar o Shema. Aí tem o horário, né? Até que hora pode recitar o Shema. Só que o Beit Shammai, a casa de Shammai, né, discorda da casa de Beit Hillel. Então você vai ver no livro de Talmud, ele não é um livro de dogmatismo, é livro de discussão. Então, por exemplo, quando alguém pega um texto do Talmud e diz assim, olha, os judeus estão dizendo isso, parecendo que aquilo ali é uma doutrina, uma afirmação que todo judeu está falando, como se fosse uma doutrina ensinada. Esse camarada está totalmente equivocado, porque é um livro de discussão.
Então, um ponto que o judeu tem, o outro não tem. E lá está a discussão, um discordando do outro, porque um discorda da interpretação do outro. Então, entenda as coisas. Então, existe riqueza, sim, grandes riquezas. Então, por exemplo, existe tantas riquezas na literatura judaica que você refuta perspectiva judaica usando a sua própria literatura, para você ver como é que é. Você usa a própria literatura para refutar. Por exemplo, sabe por que, que muitos judeus eles não dizem que Isaías 53 não está falando de Messias nenhum, mas está falando de Israel? Sabe por quê? Tudo isso por causa do debate que havia na Idade Média. Essa perspectiva, essa interpretação começou lá na Idade Média. Então, porque, tipo assim, os judeus pensam, os cristãos usam Isaías 53 para dizer para nós que nós somos incrédulos porque nós não aceitamos Jesus, porque Jesus é o que cumpriu Isaías 53. Aí o que eles começaram a interpretar? Né? Então, para tirar essa perspectiva do cristianismo, né, eles começaram a negar que Isaías 53 não está falando de Jesus nenhum, está falando de Israel. Então começou, observe que esse tipo de interpretação nasceu da onde? Por causa de debate com o cristianismo. Eu tenho maior certeza que se não existisse cristianismo, não existisse o cristianismo, mesmo que se eles não crescem que um tal Jesus, que Jesus, né, que Yeshua veio há 1000 anos ou 2000 anos atrás, eles confessariam que aquele texto estaria falando de Yeshua, que Yeshua ia vir e ia justificar Israel com o seu sacrifício. Eu não teria dúvida. É por isso que no Talmud, no Midrash, na Guemará, até no Zorra também, é a mesma interpretação do cristianismo. Nós temos centenas de judeus, rabinos, que interpretou Isaías 53 como falando do servo ou leproso, como falando de Jesus, não de Yeshua, do Messias, né? Vamos pegar do Messias. Ou seja, o Messias que ele esperava ia sim sofrer por eles, ia pagar o preço pela nação de Israel. Então, essa interpretação só mudou no cenário da história por causa de embate de judeu com o cristianismo. Então, quem conhece o Talmud, quem estuda literatura judaica, refuta um judeu, claramente usando a literatura, a crença dos rabinos que interpretaram Isaías 53. Vocês estão entendendo? Então há riqueza na literatura. Então não tem problema nenhum você estudar Talmud, não tem problema nenhum você entender a perspectiva dos sábios, porque ali você vai ver riquezas da revelação. Eles têm. Mas por causa de uma cegueira, por causa de embate também com o cristianismo, eles começaram a distorcer e ser inimigos de muita interpretação que é óbvio dentro do Talmud. Entendeu? Então, gente, veja, as palavras de Yeshua. O caminho da salvação é Yeshua. Outra coisa. Os judeus, olha, os judeus, né, eles são cumpridores da Torá. Eu nem vou entrar nas centenas de tradições que a Torá não ensina. Né? Nem vou entrar nisso, né? De legalismo próprio. Né? Porque isso é fato. Se não aceita a espiritualidade do Mashiach em si, a perspectiva do Mashiach, é claro que eles vão ter as suas próprias justiças, inventar as suas próprias interpretações. Mas Yeshua deixou claro que se vós crestes em Moshe é Torá, aquele que transmitiu a Torá nos escritos na Torá, creria em mim. Então existe uma perspectiva mais profunda do que é compreender Torá, o que é cumprir Torá. Na realidade, não cumpre Torá de jeito nenhum, porque se não consegue nem ver o Mashiach. Então, quando vão na sinagoga, 2 Coríntios capítulo 3, Paulo diz que há um véu. Então tá lá, tem a revelação, né? Tem até umas interpretações lindas e maravilhosas dos textos da Torá, mas Paulo diz que existe um véu, que não permite eles enxergar e se converter ao Mashiach. Há um véu. Entende? Então, assim, as minhas palavras aqui
infelizmente, se torna abominável, até detestável para alguns. Mas, infelizmente, amados, não dá para ficar aqui bajulando, mentindo, dizendo que está tudo bem, que a gente tivesse esse besterol aí, que a gente está vendo aí no meio de uma idolatria judaica fora do comum. Alguns judeus, então está virando uma idolatria judaica assim que está fora do comum, que eles não conseguem nem mais entender as palavras de Yeshua. Né? Yeshua às vezes pegou pesado e nem palavras simples. Yeshua deixou claro, gente, a salvação é através do Mashiach. E não é salvo, não é porque é judeu que é salvo. Não é porque é judeu que cumpre Torá. Entende? Se cumprisse Torá de verdade, estariam crendo em Yeshua. Agora, muitos estão se chegando em Yeshua, conforme eu disse, não estáis longe do reino do céu. Então, muitos estão começando a compreender, a abrir o coração, né? Entendendo a perspectiva da Torá. Mas a maior revelação da Torá é o Mashiach, não consegue ver isso. Então, veja, amados, essa perspectiva. Então, assim, gente, eu, sinceramente, né, virou um... Eu falo isso, irmão, porque alguns grupos, eu não cito nomes, porque eu vejo alguns grupos, amados, você vai pegar alguns grupos messiânicos e nazarenos, vocês não têm ideia, né? Muitos grupos que eu participei, vocês não têm ideia. E agora eu tô falando de messiânico. Gente, é uma... Assim, você sabe que eu tenho as minhas críticas ao cristianismo. Eu tenho as minhas críticas, claro, de muitos conceitos. Mas a gente percebe que, às vezes, você vê assim a discriminação que... Cara, parece que tem um ódio do cristão, tem um ódio do cristianismo, tem um ódio não sei do que. Mas, rapaz, eles não conseguem ver também o lado deles lá, da bajulação que tem de um povo que não quer nenhum Messias. Né? Que praticamente tem ódio do Messias. Eu sei, não adianta tirar minhas palavras de contexto, porque vocês lembram que eu tenho um monte, na realidade, no meu canal no YouTube, eu tenho um monte de vídeos, mas um monte de vídeo, que eu trabalho no contexto, por que muitos judeus não aceitam a Brit Hadashah, por que muitos judeus têm aversão ao cristianismo? Por quê? Você acha por quê? Eu expliquei lá, irmão, mas eu tenho que explicar os dois lados da moeda também. Não é só né? Não é só vitimizar judeu, né? Mas eu expliquei lá que houve o antissemitismo de Martinho Lutero, perseguição da Igreja Católica. Eu já expliquei isso. Quem quiser ouvir, aprender, entender mais contexto, ouve mais as minhas lives, você vai entender melhor sobre isso. Então o cristianismo, parte do cristianismo também, parte rebelde, que não compreendeu a mensagem, o cristianismo tem uma mancha muito feia na história, né? Porque eu fico olhando aí cristão, por exemplo, eu mesmo, dia da reforma, para mim, eu só vou respeitar no outro ponto, baseando-me no outro ponto que eu precisaria explicar. Mas, veja só, sobre Martinho Lutero, sobre João Calvino, né, que são os grandes reformadores, houve outro deles. Teve importância? Sim, gente. Por exemplo, se você parar para pensar, o mundo não tinha acesso à Bíblia, às Escrituras. Não tinha acesso. A Igreja Católica mantinha debaixo de 7 chaves. Quem contestou né, o que contestou, o que deu tipo a machadada final aí, nisso foi o Martinho Lutero. Né? Martinho Lutero foi lá e se rebeliou lá contra a igreja, parte lá de algumas doutrinas da Igreja Católica, e ele conseguiu fazer um grande avanço na história. Sabe? Ou seja, existe esse lado bom aí que a gente precisamos reconhecer, né? Porque aí foi ele que ele fez a tradução, tal. Ele, entendeu? Mas não tem como tampar o sol com a peneira. Ele foi um grande antissemita. Um grande antissemita. Ele era meu perversinho, João Calvino. Ou seja, então eu posso reconhecer algumas coisas como fator histórico, uma providência de Deus. Porém, eu não fico negócio de, porque é grande reforma. Para com isso. Martinho Lutero mandou matar um judeu por causa de doutrina da Trindade. Se você ler o livro, História do Cristianismo, tem um livro História do Cristianismo,
Isso é fato, isso é confirmado por historiadores, não tem como fugirmos disso. É por historiadores. Nós vamos lá, você vai ler lá na história que o protestantismo, que você chamou de Cristo, nós chamamos, o cristianismo, o protestantismo da Igreja Católica, também praticou aquisição, gente. Matou muita gente. Isso é a história da igreja. Então, assim, como é que fica? A gente vai ficar seguindo religião cegamente, bajulando, né? Porque, tá falando de mim. Então, você, entendeu? Eu e você caímos naquela lá de ficar bajulando igual os judeus. Jesus disse lá, vocês vão lá no sepulcro dos profetas, a qual os pais dele, ou seja, os pais deles mataram, né? A geração deles lá, que veio antes deles, mataram, né? Aí eles diziam, se fosse nós nunca faríamos isso. Aí Jesus disse, vocês são testemunha mesmo, que os seus pais mataram, vocês são testemunha. Assim é nós, né? Aí se falar do Martinho Lutero, que meteu fogo no outro lado, no judeu, né? Porque ele não quis reconhecer a doutrina da Trindade, e milhares de... Isso foi o protestantismo. Falar isso do João Calvino, né? Que meteu fogo lá no outro lado, no judeu, né? Matou na fogueira, entendeu? Se falar de Martinho Lutero também, meu Deus do céu, né? No potinho de ouro deles. Então, assim, o cristianismo tem virado isso. Aí estão praticando a mesma coisa de muitos judeus messiânicos também estão fazendo isso. O judeu está lá perseguindo o cristão, falando mal de Yeshua. Mas vira aquela idolatria. Gente, vamos cair, vamos levar mais vamos levar mais a sério. Então, a fonte, nós devemos amar judeus, nós devemos amar o cristão, mas primeiro, nós temos compromisso com as escrituras, com Yeshua. Com Yeshua. Você deve amar, mas deixar bem claro que, ou seja, a doutrina que Paulo diz, dizendo que aqueles que ainda não reconhecem Yeshua são filhos da ira. Não adianta eu colocar como Saul que está salvinho porque é servo de Deus, se não reconhece Yeshua, são filhos da ira. São filhos da ira. Isso é cristão, isso é judeu, é quem for, meu irmão. Salvação é primeiramente para os judeus e depois para os gões, né, para os gregos. Assim também como a ira divina também, a condenação. Assim como Paulo diz que a salvação primeiro dos judeus. Então a condenação também é primeiro para os judeus. Porque a eles foi dada, né? Eles foram os portadores das grandes revelações. Então vamos ser sinceros, gente. Vamos ser sinceros com as coisas. Então Yeshua disse, se não crê nele. Então não tem outro caminho, irmão. A pessoa não é salvo porque ele é judeu. Eu não sou salvo só porque eu fico Torá. E Paulo deixou bem claro, entendeu? De pessoas lá, de judeus que se faziam, que diziam que eram mestres da lei, mas ao mesmo tempo eram transgressores da lei. E assim por diante. Então, observe, né? Vamos ser sinceros. Nós estamos do lado de Yeshua. O reino do céu está além de religião. Igreja não é reino dos céus, né? Ou seja, o reino dos céus é o governo de Deus. E aquele que se deixa se converter, que se entrega a Yeshua HaMashiach de verdade, e é transformado pelo Espírito de Deus, então esses fazem parte do reino dos céus. O reino dos céus não é uma denominação. O reino do céu não é judeu. Entendeu? Esse é o reino dos céus. Então vamos, irmão, levar a sério. E tem muitas outras coisas aqui. Uma pessoa temor dizendo que judeu não está... Olha para você ver. As pessoas estão tão cegas para defender o judaísmo que... é claro, pelo jeito que eu estava conversando hoje com essa pessoa, é uma criança espiritual. Entendeu? Uma pessoa que não tem nem argumento para refutar, então é até complicado. Que Israel não está cego, doidinho para defender. Rapaz, Israel, que não crê no Mashiach, está cego porque está profetizado pelos profetas, pronto e acabou.
Paulo disse que Israel está debaixo de um tempo escatológico. Está debaixo de um tempo escatológico, que no fim todo Israel será salvo. Escatologia. Mas infelizmente as pessoas não estudam a Bíblia. Eles não estudam as Escrituras. Dizem que estuda a Torá, mas não estudam o Novo Testamento. Não entende o espírito da Nova Aliança. Falaram para mim, judeu messiânico, falaram para mim que nem existe Nova Aliança. Nem existe Brit Hadashah, que isso é invenção. Aí o cara não entende nem as palavras dos profetas. Quando os profetas falou sobre a Nova Aliança, usou exatamente. O cara não entende nada das formas de linguagem, da cultura judaica. Nem dizem que crê no Mashiach, mas nem crê na revelação do Novo Testamento. Aí eu fico pensando, irmão, como é que faz parte no meio... Você estuda a Torá no meio de um povo desse, que é mais confuso, porque segue mais religião do que a própria palavra viva do Eterno. Então, assim, eu não estava... Vocês perceberam aí que eu não falava essas coisas. Né? Por isso que eu nem, às vezes, nem gostava de falar, porque eu sou muito sincero nas minhas palavras. Eu sou muito sincero mesmo. Meu Deus. Então não adianta ficar bajulando, irmão. Então, se formos pegar as palavras de Yeshua, né? E outra coisa, Paulo diz, Paulo vai dizer, vamos ver aqui, vamos ver um versículo de Paulo. Esse aqui eu já citei, João também citei. É isso mesmo, deixa isso, não vou estender mais não, senão vai ficar muito longo a nossa conversa. Então, veja, nós temos inúmeros, irmão, pelo amor de Deus, estude direitinho, irmão. Tira essa escama dos olhos, estude direitinho as profecias, as perspectivas de Paulo. Irmão, agora sim, essa bajulação aí, pra mim, não dá, não dá, né? Querem arrebentar com o cristianismo, né? Entendeu? Mas querem ficar bajulando coisa que às vezes tá pior. Então assim, eu não entro nessa não. Então é isso aí, meus queridos. Qualquer dúvida, ó, veja só. Aos irmãos que fazem parte do judaísmo messiânico, a gente não tem discriminação nenhuma, irmão. Tem muitos irmãos aí messiânicos, são pessoas de mente aberta e sabem muito bem do que eu estou falando, tá? Então aqui não é perseguiçãozinha, a irmãos que estão no judaísmo messiânico, nada disso. Não, irmão, mas tem verdades que precisam ser faladas, né? Então, Janete, a paz do Senhor Jesus. Então, assim, eu só digo uma coisa para finalizar isso aqui. Que se a carapuça serviu, faça bom aproveito. Só isso. Agora, se uma carapuça não te serviu, fica tranquilo, fica em paz. Mas que a salvação só está no Mashiach, é o Mashiach. Ele é a fonte da espiritualidade, ele é a fonte de tudo. Então, se não crê no Mashiach, está com o coração duro. E tá. Ok? Eu nem vou ficar falando mais a respeito do contexto histórico. Eu já falei que um monte de vezes, sim, tem o contexto histórico do cristianismo, que matou o judeu, tem tudo isso. Porém, isso não justifica todo o contexto, que são responsáveis, sim, pelas suas obras, são responsáveis, sim, pela sua incredulidade. E terão que se responsabilizar. Que o Eterno abençoe a todos vocês, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.